As inúmeras mudanças sociais e tecnológicas ocorridas na sociedade brasileira nos últimos tempos impõem uma necessidade premente de atualização do Código Civil. Quais são essas demandas e quais são os novos fenômenos que justificam essa iniciativa? Esse é o principal tema de hoje do nosso Encontro Marcado, podcast numa parceria com a Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu vou começar aqui com 3 especialistas nessa matéria aí, o desembargador Moacir Lobato, da 21ª Câmara Civil Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e professor de Direito Empresarial na PUC Minas. Também aqui o presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e professor de Direito Empresarial da PUC Minas e da mesma matéria no programa de mestrado em Direito da FUMEC, Jean Carlos Fernandes. E o advogado e professor da PUC Minas e o FMG, Dierle Nunes. A todos os senhores, obrigado pela presença e a participação aqui em nosso encontro marcado. Muito bem. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no nosso canal no YouTube e deixar lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Moacir, o senhor está dando a sua contribuição, assim como o professor Dierle, participando diretamente dessa comissão criada em 2023 pelo Senado para apresentar um anteprojeto dessa matéria aí de atualização do Código Civil. Que mudanças o senhor destacaria na sociedade que justificariam essa demanda? Bem, em primeiro lugar, eu imagino que é uma questão cronológica a ser vista. Muitos criticam uma alteração do Código dizendo que, uma vez editado em 2002, nós teríamos apenas 20 anos de vigência desse Código e que, portanto, haveria alguma precipitação em revisá-lo e atualizá-lo agora. O nosso entendimento é no sentido contrário, porque, na verdade, esse código veio discutido, formatado, concebido nos anos 70 do século passado, com a condução do ilustre jurista professor Miguel Reale. Portanto, nós temos 50 anos de modificações e numa época em que o mundo jamais experimentou tantas e tão profundas mudanças quanto as de agora. De modo que me parece, e acho que esse é um pensamento de todos os que estão vinculados a essa iniciativa, de que é oportuna e é tempestiva e são muitos os temas que foram debatidos e que serão ainda, obviamente, debatidos no Parlamento, que é o foro mais importante de deliberação para a formação ou modificação de qualquer texto de lei. A mim, me coube, junto com outros grandes 4 nomes do direito empresarial, professora Paula Forgione, titular de Direito Empresarial da USP, professor Daniel Carnio, o professor Flávio Galdino e, mais ainda, o Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, ex-presidente da OAB, nos coube a tarefa de promover uma atualização do direito empresarial. E o nosso trabalho buscou ser simplificador, facilitador dos negócios que são impulsionados e que, em última análise, eles é que, de fato, movimentam a economia no Brasil. Contribui para a economia, né? Contribui no sentido de fazê-la girar. De facilitar e que os da negócios, segurança também. Sim, e que os negócios encontrem um ambiente adequado, baseado em 2 princípios fundamentais. A segurança jurídica e a previsibilidade, para que esse ambiente de negócios possa se desenvolver, e mais ainda, a jurisprudência já consolidada do Superior Tribunal de Justiça, porque um código jamais é de vanguarda, ele não conta alguma coisa para ser inovador, ele consolida aquilo que vem sendo objeto de discussão. Claro que nós teremos aqui oportunidade de ver e ouvir inovações que são necessárias, como, por exemplo, na área de tecnologia. Exatamente. Né? Mas isso não significa dizer experimentalismos. De modo que há um sentimento nosso de satisfação com o trabalho até então desenvolvido. Por isso a atualização, né? Exatamente. Professor Dierle, o senhor também integrou essa comissão de juristas, civilistas, né, do Senado, aí, criada em 2023, e uma empreitada dessa magnitude, imagino que ela tem um caráter plural, né, vai uma reunião de pensamentos diferentes. Foi possível, o senhor enxergou que foi possível um diálogo entre as diversas áreas, como família, a parte tecnológica, regulação de empresas, herança, propriedade, direito digital? Como é que o senhor
viu essa composição? Orion, primeiramente agradecer aqui o convite, Prazer. Sempre uma honra estar aqui na Amages, e sem dúvidas houve sim essa possibilidade, até por conta da condução do presidente, do vice-presidente, o ministro Luiz Felipe Salomão e o ministro Belize, que promoveram, inclusive, um ambiente extremamente democrático, e o grupo de quase 40 juristas teve uma oportunidade, inclusive, de fazer uma série de audiências públicas, de fazer uma série de eventos para ouvir a comunidade científica, e durante esse período se viabilizou exatamente essa possibilidade de fazer exatamente esse ajuste. E, além disso, ao final da própria consolidação do texto, depois que ele passou pelos relatores, que também são grandes nomes do direito civil, o professor Flávio Tartucci e a professora Rosa Neri, se teve, inclusive, uma semana inteira de deliberação no Senado Federal, que foi exatamente o momento no qual nós tivemos a oportunidade de poder debater aqueles pontos mais delicados que traziam algum debate mais sofisticado e que, inclusive, permitiram, dentro desse momento, que essa série de avanços que puderam ser constatados, até porque, como já dito pelo desembargador Moacir, nós não estamos falando de uma inovação de 20 anos, nós estamos falando de uma inovação de 50 anos. E na minha perspectiva e na minha posição, da minha subcomissão, que tratou exatamente do chamado Direito Civil Digital, que era uma comissão composta por mim, pela professora Laura Porto e pelo professor Ricardo Campos, nós tivemos, inclusive, talvez a tarefa um pouquinho mais delicada, que é exatamente tentar criar um livro novo para se permitir uma regulação em torno desse fenômeno, que é um fenômeno dos últimos 20 anos, que é o fenômeno da sociedade em rede, da sociedade digital, e de todas as interações jurídicas e de todos os riscos que esse ambiente de contínuo conviver digital e presencial, uma vida que nós costumamos falar que hoje é on-life, ela é meio digital, meio presencial, ela se torna essencial de se discutir e de se regrar uma série de aspectos, porque é evidente, nós vivenciamos um ambiente de polarização, de debates às vezes acalorados e de riscos que podem colocar e criar situações delicadas envolvendo as crianças, envolvendo o próprio ambiente digital, envolvendo novos direitos e novas situações jurídicas. Nós vivenciamos todos os dias, por exemplo, a situação da gente ver uma nova tecnologia e todos os debates, por exemplo, envolvendo a inteligência artificial, o uso da inteligência artificial para criar, inclusive, avatares, e isso, obviamente, traz a necessidade dessa atualização. Quer dizer, além de atualizar, tem que pensar o futuro também, olhar um pouco para frente, né, professor Jean? Diversos direitos não estavam até então institucionalizados, novos arranjos familiares. Você acha que tudo isso aí é matéria para essa atualização do Código Civil, a adequação jurídica? Olha, inicialmente eu queria agradecer o convite, né, de estar novamente aqui na Amages. Um código não se faz sozinho, nós sabemos muito bem disso, e se faz em razão de anseios da sociedade, né? Então, a comissão trabalhou, né, arduamente durante todo esse período, ouviu, como o professor Dierle disse, toda a sociedade civil em debates, fizemos debates também no âmbito do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, o professor Moacir Lobato esteve presente nesses debates, no próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E todas as inovações, no primeiro momento, elas trazem um certo desconforto, né? Até que isso seja maturado, né, dentro das comissões, dos responsáveis por colocar o projeto para frente. No que diz respeito a, especificamente, matérias, né, dentro do Código Civil, como inovações, como disse o professor Dierle, do direito digital, mas matérias que precisam também ser simplificadas, né, especificamente do direito de empresa. E a simplificação traz segurança jurídica, traz previsibilidade, né, dentro da área do direito empresarial. Isso para nós é muito, mas muito, muito importante. Então, eu penso que o código ele vem se adequar a uma nova realidade econômica e social. E uma realidade econômica e social que exige avanços, né? E se os avanços serão avanços graduais ou avanços que tendem a permanecer por longos tempos, né? Como o professor Macico destacou a questão de tempo de vigência de código, né? Então isso a gente espera que o código responda ao que a sociedade
anseia neste momento. No que diz respeito especificamente ao direito de empresa, que é o capítulo que está no Código Civil do 966, a partir do artigo 966, nós temos a expectativa de que realmente as questões sejam simplificadas para permitir o exercício de atividade econômica de forma mais célere, eficiente, sem custos adicionais, né, que possam desestimular o empreendedorismo. Então, essa posição ela é marcante no Código como direito empresarial, que é o direito cuja função é estimular o empreendedorismo. Isso já está lá no artigo 75 da Lei 11.101, e o Código expressamente traz essa questão em torno do empreendedorismo. Então, essa é a minha, né, visão e expectativa com relação ao novo Código. Ok, doutor Marci, além dos especialistas, né, a participação social, ela foi incluída, vai ser incluída nessa reforma, nessa mudança, ou já participou, inclusive, da fase de anteprojeto? Porque a visão que eu tenho, assim, como leigo, é que isso é quase que uma constituição da vida do dia a dia nosso, né? É verdade. Iniciativas como essa da AMAGES, sempre atenta às mudanças, aquilo que impacta diretamente na vida das pessoas e especialmente no caso do Código Civil, dessa alteração, desse processo de revisão do Código, tem uma importância fundamental, porque isso vincula o interesse das pessoas em ouvir aquilo que de fato foi objeto de discussões tratadas no âmbito da comissão. O professor Dierle Nunes fez uma observação muito importante ao dizer o seguinte: éramos quase 40, exatamente 38 integrantes da comissão. Nós éramos dessa base, com 2 relatores gerais e com a condução de 2 ministros do STJ, condução, como já aqui afirmado, democrática, tolerante, aberta. Os ministros Luiz Felipe Salomão e Marco Aurélio Belize tiveram todo o cuidado em permitir esse tipo de discussão. Agora, nós teremos uma outra fase, que é o seguinte: no primeiro momento, a comissão se desincumbiu de seu ofício e entregou o resultado ao grande inspirador desse trabalho, que é o senador Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais, e no prazo que havia sido estabelecido. Então isso agora vai ao parlamento. Ora, as contribuições no nível da comissão, elas foram todas prestadas nas audiências públicas em São Paulo, em Porto Alegre, em Salvador, nas reuniões havidas em Belo Horizonte, no Rio, em São Paulo e em outros lugares. Mas agora o grande foro será o parlamento brasileiro. Ele é que, de fato, irá, com uma base recebida do trabalho empreendido pela comissão, ele é que será o responsável pela condução final desse processo. Muito bem. Professor Dierle, até cerca de 20 anos atrás, não existiam essas redes sociais. Como é que isso impacta? Isso é um fenômeno que vai desafiar a atual legislação, aproveitando que o senhor é um especialista no direito digital? Na verdade, Julião, esse é um grande capítulo e, como você viu, 20 anos mesmo. O Facebook foi criado em 2004. Então, hoje Meta. E a partir do momento em que se criou esse ambiente e essas novas formas de interação, essa sociedade digital, isso gerou, em princípio, uma possibilidade empresarial muito relevante, exatamente para essas grandes empresas, para essas grandes corporações, porque eles conseguiram utilizar de tecnologias emergentes naquela época, com a base na própria utilização dos dados digitais da internet, usando inteligência artificial, para modelar, inclusive, o próprio modo como a gente vê o mundo. Então, nós não vemos mais o mundo nas redes sociais como ele realmente é. Nós vemos o mundo que a gente quer assistir, porque ali existe um filtro de bolha, uma tecnologia que coloca ali predominantemente informações que nós gostamos, até porque é da essência do negócio que você fique muito tempo na rede social e com isso capte mais dados. E automaticamente esse novo ambiente gerou inúmeras questões jurídicas que a gente precisa regular, como a questão dos contratos eletrônicos, que hoje são uma realidade para todos. A gente vive comprando a todo momento. Há pouco estávamos conversando com o desembargador
Moacir sobre um livro muito interessante que ele estava nos mostrando. A primeira perspectiva que a gente já pegou foi de olhar o celular e entrar numa loja virtual para compra, aquisição daquele livro. Ou seja, isso é do nosso cotidiano. A gente, inclusive, o direito civil que abarca a vida do cidadão brasileiro desde antes dele nascer, ainda na condição de nascituro, até depois da morte, ele traz institutos que, por vezes, a gente fica algum tempo sem estar diante dele. A própria morte, a gente só vai preocupar com a sucessão, obviamente, em situações como essas. O digital, não. O digital diz respeito à nossa vida a todo momento e, obviamente, isso traz necessidade de uma regulação específica. Ok. Professor Jean, na área do direito empresarial, que o senhor é especialista, estudioso, o anteprojeto surgiu mudanças na regulação aí de empresas, de contratos. Que mudanças são importantes nesse caso, nesse campo? Bem destacado. O professor Diário se referiu aos contratos eletrônicos e, no âmbito do direito empresarial, os contratos empresariais necessitavam realmente de uma sistematização. E coube a subcomissão, como já nominada aqui pelo desembargador Moacir Lobato, o esforço de inserir no código questões sensíveis com relação aos contratos entre empresas, né, os ditos contratos empresariais. Até sempre com os dois princípios bem destacados da previsibilidade, né, em razão da segurança jurídica e da uniformidade. Então, esses contratos empresariais, que na Lei de Liberdade Econômica nós tivemos um reforço para a aplicação dessas relações entre empresários, e que perdemos essa regulamentação específica no Código Comercial de 1850, que na parte geral tinha uma regulação, fomos para dentro do Código Civil, na parte dos contratos, na teoria geral dos contratos, depois a Lei de Liberdade Econômica reforçou a forma de interpretar as relações entre os empresários, e agora no Código Civil isso vem mais sistematizado. Não dentro do capítulo do direito de empresa, como queríamos, mas pelo menos no que diz respeito à regulação dos contratos. Criamos, inclusive, foi criado pela comissão a proposta da tipificação do contrato de distribuição, a partir do artigo 720 do Código Civil. Então, isso é muito importante, porque contratos entre empresários ou contratos de empresas, como queiram, não seguem as mesmas regras de contratos envolvendo consumidores, principalmente da Lei 8.078 de 90, porque tem princípios próprios, regras de interpretação próprias, e o Código Civil, né, a comissão, quando propõe isso para que o parlamento agora se debruce sobre isso vem viabilizar o exercício da atividade econômica, vem trazer regras claras e permitir que o empresário possa, nas suas relações entre empresários, estabelecer, convencionar e saber que aquilo ali será cumprido. Então, esse ponto é de uma esperança enorme do meio empresarial para que os contratos sejam realmente bem compreendidos quando nós tivermos uma discussão na justiça ou de outra forma. Doutor Moacir, nessas discussões aí de questões colocadas aqui pelo professor Jean, o crédito vai ter um papel muito importante de destaque, né? Qual que é a importância dele no direito comercial, no mundo de negócios, na questão do desenvolvimento e crescimento econômico? O crédito simplesmente é o motor da economia, não é? Numa economia em que não haja a possibilidade, a oferta de crédito para que haja tomadores dispostos a empreender, as coisas simplesmente não andam. Então, foi e é objeto de uma enorme preocupação a estabelecer princípios de rigidez em relação a isso. Mas não se descurando, por exemplo, como aqui alerta o professor Jean Carlos, que contratos entre empresas pressupõem uma igualdade de natureza formal, pelo menos. Mas no trabalho que foi feito, há uma preocupação quando essa igualdade não se mostrar evidente, quando houver uma disparidade econômica muito grande. Também ali há uma previsão nesse sentido. Mas permita-me apenas fazer aqui, por dever de lealdade e justiça, uma observação no seguinte sentido. Na matéria relativa a títulos de crédito que não compõem o livro de empresa, o professor Jean Carlos foi instado pela comissão a apresentar o seu trabalho, apresentou tecnicamente nos padrões que a comissão exigiu para maior identificação e certeza daquilo que havia sido proposto, e numa perspectiva que imagino inédita na comissão, o trabalho dele, que foi encaminhado à subcomissão respectiva, foi objeto de aprovação unânime. Portanto, aqui
há um DNA específico em matéria de título de crédito. É uma contribuição, mais uma de Minas Gerais, que tem no professor Marcelo Milagres, também desembargador do Tribunal de Justiça, no professor Nelson Rosenwald, aqui radicado, estabelecido há muitos anos, em mim, e no professor Jean Carlos, e no professor Dierne Nunes, uma constelação de 5 estrelas, né, digamos assim, de bastante destaque nessa área do Código Civil. Né? Me parece relevante a presença de Minas nesse sentido. E se me permite, o desembargador Moacir, o doutor Flávio Tartucci, que também é mineiro. Também. Ele é radicado em São Paulo, mas é mineiro também, e foi o nosso relator. E assim como o presidente do Senado. Exatamente. Quer dizer, eu só quis fazer questão, eu só fiz questão de realçar as 5 estrelas para o professor, em homenagem ao professor Jean Carlos, naturalmente. Professor Dierne, o senhor ia fazer algum acrescento? Não. Bom, como o senhor disse que esse contexto ele é on-life, né? Sim. Então, eu acho que a questão do patrimônio também é uma discussão importante nesse modo híbrido de enxergar a nossa nova realidade aqui hoje. Como garantir essa estabilidade, oferecer ainda meios técnicos, né, para dar segurança nessas relações pessoais e patrimoniais? Pois é, essa foi uma grande preocupação da Subcomissão de Direito Civil Digital, exatamente com o propósito de ter um capítulo específico, na verdade, alguns capítulos envolvendo patrimônio digital, que diz respeito, em verdade, a não só os bens que nós deixamos do ponto de vista financeiro, milhas, tokens não fungíveis, criptomoedas, mas também até um acervo patrimonial mais delicado. Diz respeito, por exemplo, a uma rede social que pode ter um valor econômico muito consistente. Basta se pensar, por exemplo, nessas celebridades que às vezes até falecem e deixam uma rede social com milhões de seguidores e que aquilo é um ambiente evidente de obter, inclusive, lucro. E esse tipo de situação foi toda prevista exatamente para se garantir isso. Inclusive, há vários dispositivos de soberança digital, inclusive acerca de questões mais delicadas, porque a gente deixa também, quando falece, as nossas senhas, as nossas relações digitais com terceiros, a própria possibilidade de uso da nossa imagem. Todos esses aspectos foram regrados nesse livro, nesse novo livro do Direito Civil Digital, exatamente para ofertar essa segurança jurídica, porque a gente vive uma era no qual a gente não tem uma absoluta instabilidade. Nós não temos qualquer regulação ainda no Brasil, tem vários projetos de lei sobre inteligência artificial, tem a discussão sobre a regulação das redes sociais e tem uma série de outras questões que precisam regular, e o código, no mínimo que era possível fazê-lo, porque a ideia é exatamente trazer a base e permitir leis mais extensas sobre as temáticas, regular e oferecer segurança para o cidadão. Muito bem. Professor Jean, existem palavras-chave que a gente não pode ignorar no momento que se discute essa evolução que também tem alcance social na economia, como o senhor disse aqui há pouco. E o doutor Lobato falou sobre a questão da participação social. Como é que o senhor vê essa questão da relação da inclusão no mercado de crédito, qual a relação que isso tem com a cidadania? Olha só, o crédito no Brasil é um crédito que é disponibilizado principalmente pelas instituições financeiras, nós sabemos disso, fomenta as atividades empresariais, mas não é um crédito barato, vamos dizer assim. O nosso crédito é um crédito que tem custo, e custo muitas vezes elevado. Existem vários movimentos, né, e nós passamos por isso durante a crise de 2008, de fomentar, né, disponibilizar crédito com redução de impostos, né, como nós tivemos com os eletrodomésticos da linha branca, como nós tivemos com automóveis em 2008, ou seja, você disponibiliza crédito e permite que as pessoas, né, em razão do crédito, consigam inclusão social. Então, o crédito também, ele tem vários fatores. Ele fomenta a atividade econômica, mas ele é um fator também de inclusão social. Então, quando a gente pensa no aspecto do crédito, e a Amartya Sen fala muito isso, né? Se quiser indicar ponto crédito como um fator de inclusão social. Então, aí é um outro alinhamento do crédito, né, para a inclusão social por meio de políticas públicas, de acesso, né, a mercados. Né, já que estamos falando de digital, hoje todo mundo tem um aparelho celular, você consegue financiar, você consegue se incluir na sociedade, mas muitas vezes a partir do mercado de crédito. E no que diz respeito ao empresário,
nós temos o crédito para fomentar a atividade empresarial. MEA-EPP, nós temos vários programas do governo, Pronamp, por exemplo, que inclusive atendeu muito na época da pandemia. Então, é um elemento que promove a cidadania dentro do direito empresarial, a questão do mercado de crédito, que muitas vezes, né, ele não é bem visto, né, sob certas perspectivas de que o crédito está muito elevado, o spread bancário é muito alto, né? Então, a gente tem que fazer uma análise do crédito sobre vários fatores. E, como o professor Moacir Lobato destacou, existem os instrumentos para promover a mobilização e circulação deste crédito. Aí nós temos contratos empresariais, como eu falei, e títulos de crédito, né? Porque com esses instrumentos eles dão mais segurança, né? E em razão disso contribuem para diminuir o custo do crédito, né? Se o credor tem uma maior eficiência no recebimento do valor despendido, isso reduz o custo do crédito. Então, dentro da minha área específica do direito empresarial, eu vejo o crédito dessa forma, com várias ramificações, né? Vamos falar assim. Muito bem. Nesse sentido, desembargador Lobato, essa atualização pretendida, ela pode ter um papel aí importante desse novo código. Seria apenas uma reforma? Qual seria o percentual de mudança? Ou estamos fazendo um novo Código Civil? Não estamos fazendo um novo Código Civil. Houve muita prudência por parte da comissão, dos membros que a constituíram, em não avançar os limites que têm ou que foram estabelecidos pela direção dos trabalhos. Então, não há nenhum tipo de iniciativa que desborde daquilo que é e foi objeto do trabalho. Revisar, retirar aquilo que não tinha mais valia entre nós e atualizar considerando o papel de código. Mas eu gostaria de fazer uma observação, aliás, a você mesmo, Leon, por 2 ou 3 vezes vem na questão social, que me parece relevante, e os nossos espectadores são colegas magistrados, mas são pessoas que são também, em grande parte, empreendedores. E há uma mensagem que me parece muito importante, eu tenho dito isso por onde ando, é que o direito empresarial, às vezes, é visto de uma forma preconceituosa, quando, na verdade, as empresas, a atividade econômica no Brasil desenvolvida por empresas, pessoas jurídicas, organizações coletivas ou individualmente, responde por mais de 95%, 97% de toda a atividade econômica no país. De modo que o trabalho da subcomissão e da comissão de modo geral, porque acabamos produzindo uma obra coletiva, levou em conta exatamente essa situação, ou seja, como podemos ajudar do ponto de vista de uma legislação sóbria, geral, para que os negócios se implementem da melhor maneira possível, para que as pessoas, os empreendedores, tenham maiores facilidades, inclusive de compreensão do que diz a lei. Em todo o texto, e o professor Flávio Tartucci tem uma grande contribuição específica nessa área, como também a professora Rosa Neri, houve uma preocupação em que não fôssemos eruditos e que tivéssemos uma linguagem acessível a todos aqueles que são, a rigor, no final das contas, os verdadeiros destinatários dessas normas. Portanto, em matéria de direito empresarial, me sinto aqui muito confortável de dizer isso, porque expressa a nossa preocupação desde a primeira reunião que tivemos, dizer, olha, esse é um direito ou uma parte que nós temos que olhar profundamente, precipuamente, principalmente para aqueles que constituem a base do exercício da atividade econômica no Brasil. E acho que, em alguma medida, conseguimos esse resultado. Sem dúvida, é importante. Orion, e se me permite, só corroborando o que o desembargador Moacir disse, não se trata realmente de uma macro-reforma. Eu falo, inclusive, com a experiência de ter participado da macro-reforma do Código de Processo Civil, que eu também participei da comissão, e naquela época foi gestado um modelo do direito processual
embasado em novas premissas muito distintas daquele Código de Processo Civil de 73, o Código Buzaide. Agora não. Houve uma preocupação muito clara em manter as bases do Código Reale, a principiologia, inclusive, do Código de 2002, numa série de questões sobre eticidade, sobre uma série de eixos transversais da própria legislação de 2002, o que, em verdade, se fez, não só na parte de direito empresarial, mas, por exemplo, na parte de direito de família, foi exatamente absorver os ganhos que a própria jurisprudência já vinha construindo, que a própria literatura jurídica especializada e os próprios novos enlaces familiares se estabeleciam. Então, se colocou, por exemplo, questões no anteprojeto, na parte de direito de família, envolvendo, por exemplo, a questão da união entre pessoas do mesmo sexo. Então, fala em casamento entre duas pessoas. Isso é fruto de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2011, não é nenhuma inovação. E, inclusive, há de se pontuar que existe, inclusive, momentaneamente, algumas falas envolvendo o capítulo de direito de família, às vezes falas, inclusive, inverídicas, que não dizem respeito ao que consta no texto da norma. Então se falam de coisas absurdas, como se o Código Civil, por exemplo, estivesse regrando alguma questão em torno, por exemplo, de aborto. Primeiro que não. Aborto não é matéria do direito civil e nem do Código Civil. E essa é uma contaminação, se me permite, do ambiente político que nós vivemos hoje, dessa polarização. E, temos aí resultados como fake news, desinformação. Eu li essa proposta que o Dr. Lobato está apresentando e apresenta uma versão, e não exatamente o que ele escreveu. Pois aí cria-se e às vezes se pegam, inclusive, expressões técnicas, por exemplo, sociedade convivencial, que basicamente está falando da união estável, que tem previsão desde 88, que é possível e que todos têm inúmeras pessoas que vivem em união estável. Eles pegam essa expressão e começam a falar que dela seria possível casais entre muitas pessoas, trisais, relações entre pessoas e animais, porque há uma preocupação com a questão do animal ser considerado um ser senciente, não mais ser coisa, mas são preocupações todas fruto de um debate muito rico, muito sério e que não traz nenhuma piora para o ambiente social, pelo contrário. Bem, professor Jean, o direito então está se adaptando então a essa era tecnológica, né? Qual que é o alcance que o senhor vê disso aí? Porque é preciso trazer essas adaptações. O Dr. Lobato insistiu muito na questão da importância do direito empresarial, da economia, porque o empreendedor gera um emprego, o emprego gera um consumo, enfim, a cadeia vai ter um fluxo, né, crescente. Justamente. E essa questão das inovações tecnológicas, elas foram a partir, né, desde já dizer que eu na parte que diz respeito a títulos de crédito, como destacou o professor Marcelo Lobato, fruto de muito tempo de estudos, né, eu me senti na obrigação de contribuir naquilo que a função do código e de uma legislação desse tamanho é isso, aqueles que podem contribuir, que se coloquem à disposição como os integrantes que diretamente participaram aí de horas e mais horas de trabalho na elaboração do anteprojeto. E lá sim, nós fizemos alguns apontamentos para aperfeiçoar o Instituto em razão de evoluções tecnológicas, porque hoje os títulos de crédito são funcionalizados como valores mobiliários, então são títulos eletrônicos, são títulos escriturais, e uma legislação que criava insegurança jurídica, apesar de ter regulação por leis especiais, mas está dentro do Código Civil, né? Então é algo que, se o Código Civil é adaptado para a nova realidade tecnológica, facilita a compreensão do Instituto quando regulado na legislação especial. Não tem nenhum conflito entre normas, né? E dentro dessa visão de simplificar, de facilitar, a preocupação foi realmente trazer inovações ou adaptações que atendam a esse avanço tecnológico que é para todas as áreas. E em razão disso é a própria importância desse novo livro aí do direito digital, como disse o professor Dier, que acaba sendo um norte para tudo isso, né? Que tantas regulamentações esparsas, tanta insegurança. E o direito empresarial não fica alheio a essas questões, né? Apesar de serem questões patrimoniais, né? Que, como foi dito aqui, a gente consegue estabelecer isso em contratos, mas a captação de recursos, o investimento que é feito por meio de títulos eletrônicos, regulados em leis especiais, necessitava de ter um acolhimento na legislação civilista
né? E esse ponto ele foi muito importante, né? E por isso eu fico muito satisfeito por ter sido ter tido essa parte, né, aceita pela comissão e inserido no Código Civil. Doutor Lobato, essa simplificação que o professor Jean está se referindo aqui, o senhor falou dela há pouco também, as leis precisam ser melhor compreendidas para o cidadão comum, né? O senhor acha que isso aí tem alguma relação, por exemplo, com o excesso de litígios no país? Eu imagino que sim. Agora, há um aspecto que, se me permite, eu gostaria muito de destacar e que vem na linha do que o professor Dierle sustentou desde a primeira intervenção, também o professor Jean Carlos e eu mesmo, que é o seguinte: a preocupação da comissão, e aí mais do que a preocupação, nós passamos por um exercício muito grande. Cada um de nós foi para o trabalho com ideias, com concepções pré-estabelecidas. E vimos que as nossas ideias são contidas pelas ideias dos nossos colegas. Ao mesmo tempo em que isso é um exercício de humildade que se exige de cada um de nós, e se exigiu de cada um de nós, há um exercício também de alguma solidariedade, porque todos nós, não só, por exemplo, os que integravam, no meu caso, a subcomissão de direito de empresa, mas de todos nós aprovamos o trabalho que era desenvolvido em todas as outras subcomissões. Isso é muito importante que se diga, para que não se tenha uma ideia equivocada de que eu e o professor Jean falamos de um assunto, que o professor Dierle trate de outro. Não. Tem uma unidade, né? Tem uma unidade, e essa unidade ela foi construída com muita responsabilidade. Por isso, há uma exortação, então, que eu insisto, que é o seguinte: algumas notícias distorcidas, etc., vamos ver isso com alguma prudência. Relações bizarras de humanos, né, com outros, isso simplesmente não existe. E o que existe é, como já aqui destacado, fruto daquilo que a própria jurisprudência ao longo de décadas construiu. De modo que nós nos sentimos muito à vontade para defender um trabalho. Há regras lá, por exemplo, que não são de minha preferência. Há alguma coisa no direito de empresa que o professor Dierle pensa de uma maneira diferente. Mas nós todos nos curvamos ao princípio sagrado da maioria. E lá nós tivemos a oportunidade do debate. O debate é de ideias, e aquelas ideias que têm maior projeção ou maior alcance entre os partícipes, elas é que prevalecem, de modo que há aqui um grau de satisfação muito grande e que nos encoraja, por exemplo, no meu caso, caríssimo Orion, não só a defender e tentar explicar o que a subcomissão e a comissão fez em matéria de direito de empresa, mas também em relação a outros. E aí sim, a simplificação, o fato de trazer à vida cotidiana o que for mais fácil de ser compreendido, foi uma iniciativa que permeou todo o nosso trabalho, não é? A erudição ficou no conhecimento de cada um. Na hora de ser transformado em proposta de regra legislada, nós fizemos um grande exercício, exitoso, me parece, para que essa compreensão se dê num nível mais aceitável possível. A unidade é a sociedade brasileira, exatamente, né? Professor Dierle, quase todo mundo tem um celular, tem uma rede social, tem experiência real, virtual, como você falou, isso está se fundindo de uma maneira que é difícil distinguir onde começa, onde acaba a outra. Como é que isso impacta o direito, a sua interpretação, a sua aplicação? Quais são os pontos-chave aí desse direito digital? Na verdade, Orion, há muitos anos me parece que nós vivenciamos no direito o que a gente chama de virada tecnológica do sistema jurídico, que é exatamente o impacto do digital na própria interpretação dos institutos tradicionais de todas as áreas. Então, momentaneamente, a gente está falando de direito civil, mas eu posso falar do direito empresarial, do direito processual penal, que
induz a necessidade cotidiana de nós repensarmos os institutos. Então, por exemplo, aqui nós estamos falando para magistrados. O Instituto da Prova é um instituto que o ambiente digital mudou por completo, porque muitas das provas que nós nos valemos hoje são fruto desse ambiente digital, daquilo que acontece nas redes sociais, das nossas interações, dos e-mails, das trocas de mensagem. Então, me parece que hoje a tecnologia é um grande eixo transversal para a compreensão dos institutos jurídicos. A tecnologia deixou de ser só ferramenta. Se nós não temos uma compreensão clara de como as tecnologias funcionam, a gente não consegue nem manter uma interação. Então a gente pensa, inteligência artificial. Ela está em tudo, é uma tecnologia de propósito geral, ela está no seu celular em inúmeros modelos em sistemas de IA. Está no seu divertimento quando você vai assistir um streaming, que ele já te oferece o próximo programa em consonância com os programas anteriores que você assistiu. Quando você acessa uma rede social, ele já te indica pessoas ou indica locais ou determinados perfis que têm a ver com o que você gosta. Então nós estamos vivenciando realmente essa interação completa. E o que cabe ao cidadão e cabe a nós, juristas, é exatamente fazer esse letramento da sociedade, e a legislação também tem esse papel. A legislação, em alguma medida, ela cumpre um papel de exatamente oferecer para as pessoas conceitos básicos daqueles direitos que esse novo ambiente social precisam ofertar a eles. E direitos, alguns já tradicionais, como os próprios contratos, mas direitos absolutamente novos. Você pensar em desindexação, que é um instituto muito específico envolvendo a própria retirada do seu nome de um determinado site, e uma série de outras questões de fenômenos absolutamente inovadores. Só que inovadores, mas absolutamente atuais. O deepfake, que é exatamente esses vídeos criados. A gente já teve comerciais da Elis Regina que causaram um grande impacto, inclusive, nas pessoas. Mas se alguém faz um deepfake, como aconteceu em alguns colégios, que colegas de escola começaram a fazer deep nudes, ou seja, fotos adulteradas de colegas nuas, que era uma farsa. A partir desse momento, a gente precisa pensar que se nós não tivermos um regramento sério, a gente não consegue nem oferecer para a sociedade pautas de condutas mínimas do que se deve se ter a todo momento, para que a gente consiga manter exatamente a segurança jurídica para todos. Proteção dos direitos de personalidade. Proteção de direitos de personalidade. Isso. Professor Jean, uma convergência da economia com o social, a gente não pode esquecer da participação feminina, do empreendedorismo feminino. Enfim, como é que essas questões devem ser tratadas, estão sendo correspondidas nesse Código Civil que está sendo estudado aí? Sim, não existe uma distinção com relação a isso, né? O empreendedorismo, o que é necessário é que se regule, né, que venha a legislação como um facilitador para o empreendedorismo. Né? O objeto é realmente estimular a atividade econômica, né, que tem iniciativa e risco. Né? Então, no Brasil, como foi destacado pelo professor Marcelo Lobato, nós temos mais de 99% das empresas em atividade como microempresas e empresas de pequeno porte. E que elas correspondem a 52%, por exemplo, de empregos no Brasil. Então, vejam que nós temos uma realidade de ME e EPP, lá na Lei Complementar 123 de 2006, né? Porque a ME tem faturamento bruto anual até R$360 mil, e a EPP até 4.800.000. Então, quem fatura mais do que isso? Aí sim, nós temos e tem a legislação do MEI ainda, do microempreendedor individual. Nós temos vários formatos que permitem que aquele que deseja empreender, né, escolha uma forma de empreender, até com a mudança na sociedade limitada, né, permitindo a limitada unipessoal, que aí diminui o risco do próprio empresário individual. Então, assim, a legislação está cercada de instrumentos que permitem o empreendedorismo com menos riscos, né? Porque nós temos, de um lado, o empreendedor que quer realizar o seu negócio, né, tem iniciativa e tem risco, mas ele quer minimizar os riscos. Então, cabe ao direito minimizar os riscos dentro de uma alocação lícita, né, desses riscos. Né? Então, inclusive a própria modificação que nós tivemos no artigo 49A, né, no parágrafo único, quando promovida pela Lei de Liberdade Econômica, no Código Civil, quando fala da autonomia patrimonial, fala que é um instrumento lícito para alocação de riscos.
né? Então, para promover benefícios econômicos e sociais. Está lá no 49, parágrafo único. E vem também o Instituto da Falência, lá no artigo 75, fala que a falência visa promover a liquidação célere e a realocação dos ativos na economia para atender a benefícios econômicos e sociais. Então, isso é destacado em muitos pontos dentro da legislação. Então, nós temos ferramentas, né, que só precisam, realmente agora em razão da mudança do Código Civil, se implementada, ser melhor, né, equacionado. Esse é o que eu penso a respeito. Bem. Doutor Lobato, infelizmente estamos na reta final da nossa entrevista, que é um tema bastante interessante, muito amplo, que eu espero que seja esse aqui o primeiro programa de uma série que nós temos que fazer durante esse processo de atualização do Código Civil. Mas nessa reta final, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, aproveitando a oportunidade de fazer também a indicação de leitura para a nossa audiência. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer mais uma vez a Magis pelo convite, pela oportunidade de debater com colegas de altíssimo nível. E nós nunca saímos os mesmos depois de entrarmos. A gente absorve muita coisa do que houve, portanto é sempre uma renovada alegria. Eu já mais ou menos habituei aqui, sei dessa preferência do nosso condutor aqui por uma indicação de livros. E dessa vez eu quis sair um pouco da previsão do jurídico, etc. e tal, considerando que os nossos colegas magistrados e aqueles que nos assistem também têm gostos bastante sofisticados em muitas circunstâncias. O livro que eu trouxe, ele tem o nome de Cartas Extraordinárias. É um livro editado pela Companhia das Letras no Brasil, reúne 125 cartas, inclusive muitas delas, a maioria, com os facsímiles correspondentes, e são extraordinariamente interessantes porque são personalidades e às vezes são cartas de pessoas desconhecidas, mas, por exemplo, o sujeito que mata John Lennon em dezembro, em 8 de dezembro de 1980, escreve uma carta para um editor perguntando quanto é que poderia valer o álbum Double Fantasy que John Lennon autografou para ele horas antes de ele ser assassinado. Esse documento está na carta. A carta que Dostoiévski, que estava prestes a ser fuzilado em 1848 ou 1849, e alguns segundos antes, chega a notícia de um perdão imperial, e ele, sob forte emoção, relata ao irmão dele a experiência vivida naquelas circunstâncias. E assim, por aí vai. Coisas mais leves, como a rainha Elizabeth endereçando ao presidente dos Estados Unidos na época, em 1959, 1960, uma receita de um bolo escocês que era servido no chá das 5. Quer dizer, uma rainha da Inglaterra dirigindo ao presidente dos Estados Unidos a receita dos chamados scones, que são bolinhos lá muito famosos. Então, é uma leitura agradável porque ela não precisa ser de fio a pavio. A gente pode ler cada uma das cartas aí de modo espaçado, etc. Acho que vale muito a indicação, pelo menos recebi de uma querida amiga como presente, e tenho me divertido muito para sair um pouco, às vezes, da luta dura e diária dos embates jurídicos. Com certeza, uma boa indicação, saborosa indicação. Saborosa indicação. Professor Diério, por favor, suas considerações finais. Bem, primeiramente queria também agradecer imensamente o convite, é sempre uma honra estar aqui na Magis. E a minha indicação bibliográfica é uma obra que foi lançada nos Estados Unidos no final do ano passado e já foi traduzida para o português, se chama A Próxima Onda, e um dos autores é o Mustafa Suleyman. E é uma obra que trata exatamente da próxima onda, que são o quê? O uso da inteligência artificial e da biotecnologia, do uso dessas alterações mediante tecnologias envolvendo a biologia, envolvendo inclusive uma área muito sensível, que é a área de edição genética. E é um livro, na verdade, que não é um livro técnico. É um livro exatamente para explicar para a sociedade, para os leigos, como que essas novas tecnologias elas estão impactando a nossa vida.
Então, me parece que é uma obra essencial. Inclusive, eu a indico hoje porque ela, inclusive, ela consegue oferecer para o leitor leigo, que não está afeto às tecnologias, a todo debate envolvendo modelos de IA, formas de machine learning, formas de CRISPR e tecnologias que para o leigo são tão estranhas e tão incomuns, mas cada vez mais próximas da nossa vida, como lidar com elas, o que vem acontecendo e quais são os potenciais, até para a própria mantença do Estado de Direito. Então, é um livro que eu acho que pode contribuir muito para a percepção e compreensão de todos acerca desses novos fenômenos, dessa utilização das tecnologias de informação e comunicação, ou seja, das novas tecnologias, da inteligência artificial na vida de todo mundo. Com certeza, mais uma boa indicação. Professor Jean, agora as considerações finais e a indicação de leitura, por favor. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o gentil convite que foi feito aí pela Margis. Sempre é um prazer participar e debater, né, as questões ligadas ao direito, na presença de professores tão renomados, consagrados, como o professor Diego e o professor Moacir Lobato. E a minha indicação bibliográfica é uma indicação aqui mesmo das nossas Minas Gerais, né? Que é um livro sobre memória, na linha da história, como destacou o professor Moacir Lobato das Cartas. Nós temos uma publicação de 2000, uma publicação que foi feita de 100 anos no Instituto dos Advogados de Minas Gerais, esse livro aqui, Memória, 100 anos do Instituto dos Advogados, traz toda a história do Instituto dos Advogados em Minas, né, publicado pela editora DOR e a AMG, uma instituição centenária, fundada em 1915 por Mendes Pimentel, uma das 4 instituições centenárias de Minas. É um livro que retrata desde os primeiros anos de fundação, por todos os movimentos que passou o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, desde a sua fundação até os dias de hoje, com a criação da Ordem dos Advogados de Minas, que foi criada no Instituto na década de 30. Então, essa é a indicação para que conheçam a história do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e todos aqueles que puderam contribuir para a evolução, para o engrandecimento da cultura jurídica, como um órgão que, na época da presidência do presidente Pedro Aleixo, a imprensa destacava o Instituto dos Advogados como órgão da consciência jurídica do Estado. Então, que conheçam a história deste órgão da consciência jurídica do Estado de Minas Gerais, que cada vez mais quer contribuir para os debates e aprimoramento da ordem jurídica, da ordem social. Essa é a indicação. Muito bem, boa indicação, com certeza, sobre a trajetória do direito aí nos últimos 100 anos, né? Ok. Bom, eu recebi aqui os especialistas, né? Em direito empresarial, em direito digital, enfim, conversamos com o desembargador Moacir Lobato Campos Filho, que é o desembargador da 21ª Câmara Civil, especializado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais e professor de Direito Empresarial na PUC Minas, o presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e professor de Direito Empresarial da PUC Minas e também da FUMEC, na mesma matéria, na área de mestrado, Jean Carlos Fernandes, e o advogado e professor da PUC Minas e o FMG, Diele Nunes. E discutimos aqui sobre essas transformações, as mudanças sociais e tecnológicas que justificam, então, essa atualização do Código Civil. Obrigado a todos pela entrevista, foi um prazer recebê-los aqui. Bom, e a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista em nosso canal no YouTube e deixar lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Obrigado e até a próxima.